Olá, esse é o SaúdeCast, uma possibilidade de pausa para aprender um pouco mais sobre saúde e bem-estar na voz dos nossos profissionais. Eu sou Vanessa Costa e nesse segundo episódio, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, vamos abordar o tema Meio Ambiente como fator de proteção da saúde mental. Muito se fala sobre a importância da preservação do meio ambiente e sobre os perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do mundo em que vivemos. Mas a relação, hoje muito comprovada, entre o desequilíbrio ecológico e doenças psicológicas raramente é feita. E é sobre isso que vamos falar com o psicólogo do Núcleo de Assistência à Saúde, Ismael de Souza Rabelo. Vamos entender um pouco sobre o impacto do meio ambiente na nossa saúde mental e sobre as alternativas para manter o contato com a natureza, mesmo vivendo nos centros urbanos. Começamos perguntando a ele o valor do impacto da natureza na qualidade da nossa saúde mental. Confira a explicação. Olá, Vanessa e ouvintes do SaúdeCast. É com imensa satisfação que a gente está aqui para compartilhar um pouquinho sobre essa correlação entre saúde mental e meio ambiente. Acho que para começar é importante salientar que os transtornos mentais estão entre as principais causas de incapacidade e afastamento das atividades laborais. E pensando nisso, como evitar ou até mesmo minimizar o impacto desses transtornos no dia a dia? A exposição a áreas verdes, ao ar limpo, a ambientes abertos, ao sol, a temperaturas menos abafadas, contribui de maneira significativa para a percepção dos mais variados estímulos sensoriais. Então, é nessas áreas verdes, é em contato com a natureza, que todos os nossos sentidos podem ser estimulados, ou seja, nós recebemos nesse contato estímulos sensoriais como visual, auditivo, olfativo, tátil, e isso, de certa forma, contribui significativamente para modular a maneira como o nosso corpo lida com as dificuldades e os estresses do dia a dia. Um estudo lançado pela revista Nature em 2019 aponta que apenas 2 horas de exposição à natureza por semana traz um significativo aumento na sensação de bem-estar, além de trazer alívio para sintomas de depressão, estresse e ansiedade. Então perceba, pequenos gestos, pequenas atitudes podem trazer inúmeros benefícios para a nossa saúde mental, nossa saúde física. Agora pensa comigo, já pensou juntar isso, Vanessa, com a atividade física? A prática de atividade física, por si só, já traz inúmeros benefícios para nós, quer seja de ordem física ou na nossa saúde mental. E quando a gente pratica atividades em contato com a natureza, os estudos apontam que há uma melhoria no processo de aprendizado, no processo da memória, funções cognitivas como um todo são beneficiadas nisso. E quando as crianças têm esse contato cada vez mais recorrente, nós temos ali um encorajamento da imaginação, da criatividade, da interação, ou seja, só temos benefícios quando estamos em contato com a natureza, e é por isso que é muito importante valorizar isso e resgatar. Perguntamos também ao psicólogo Ismael Rabelo como seria possível, de forma prática, aumentar o contato com a natureza em grandes cidades. Falar de contato com a natureza no Brasil é um pouquinho complicado, até porque 80% da população brasileira vive em grandes centros urbanos. Ou seja, se a pessoa não for intencional nisso, ela pode fácil deixar isso passar. Então, seja intencional, é a primeira dica, né? Procure ter momentos de qualidade, ou sozinho, ou com a sua família, ou com amigos, em lugares próximos a áreas verdes, a áreas não populáveis, não habitadas, ou até mesmo em parques mais verdes da cidade, né? Procure fazer atividades físicas lá. Se você conseguir incorporar isso na sua rotina, no seu dia a dia, você já vai ter grandes benefícios e grandes resultados no médio e longo prazo, né? E se você mora em casa, se você tem algum espaço, cultive plantas. Isso também faz diferença. Esse verde ao redor da sua casa, quer seja em árvores ou até mesmo plantas no seu quintal, e se você mora em um apartamento, plantas que são adequadas para ambientes internos também podem contribuir para melhorar sua qualidade de vida.
Comentamos também sobre a cidade de Manaus, que apesar de estar inserida no coração da floresta amazônica, é a segunda pior cidade do país em arborização. Então, Vanessa, esse dado sobre Manaus é realmente triste, né? Temos menos de 30% da cidade coberta por árvores. E a maioria dessas árvores estão juntas, aglomeradas em alguns parques, em alguns lugares de proteção ambiental. Ou seja, a cidade mesmo, na maioria dos cantos, nem árvore possui. E por isso, muitas vezes, nós temos sofrido ano após ano com muito calor, né? Nós temos sido essa ilha de calor. Mas, apesar disso, o público manauara ou você que é servidor e mora em Manaus tem possibilidade de visitar lugares e ter contato com a natureza aqui mesmo dentro da cidade, né? E algumas dicas que eu quero deixar são na realidade 4 espaços para você conhecer. O primeiro deles é o Parque Estadual Sumaúma, né? Ele foi a primeira unidade de conservação do estado do Amazonas. Ele possui mais de 53 hectares com uma rica biodiversidade. Então, vale muito a visita. Ali você vai se deparar com muitas espécies, tanto de fauna e flora, tá? Temos o famoso Bosque da Ciência, né? Lá você consegue também ter contato com a natureza, fazer uma visitinha a animais que foram resgatados, como peixes-bois, jacarés, ariranhas, vale muito. E a terceira dica é o Parque do Mindu. O Parque do Mindu ele fica bem no meio da zona centro-sul, ali no Parque 10. Ele foi criado por um movimento que tinha como finalidade proteger o habitat natural do sagui de Manaus, né, que é uma espécie de primata ameaçada de extinção e é conhecida como mascote da cidade. Deu certo. Quem vai lá no Parque do Mindu, volta e meia, encontra essa espécie, é uma visita muito maravilhosa. E a última dica é a Reserva Florestal Adolfo Duque. Ali é parada obrigatória para os amantes de natureza. Lá você vai ter trilhas guiadas, você tem a oportunidade de conhecer o MUSA, que é o Museu da Amazônia. Lá eles oferecem uma variedade imensa de atrativos aos visitantes, né? Você vai ter exposições, viveiro de orquídeas, bromélias, borboletário, um lago de Vitórias Régias, além da torre de observação de 42 metros de altura. Então, é uma vista muito privilegiada que você consegue ter de toda a reserva florestal e de alguns pontos da cidade de Manaus. Outra questão importante sobre o impacto da natureza na nossa saúde mental diz respeito à exposição à luz solar. Perguntamos ao psicólogo Ismael Rabelo como a exposição solar ao longo do dia atua na regulação do sono. Vanessa, falar de sono é falar de saúde mental, né? E uma das coisas importantes na questão do sono é a exposição à luz solar. Os estudos apontam que a exposição à luz solar ao longo do dia equilibra aquele ritmo que nós chamamos de ciclo circadiano, ou seja, o relógio biológico. Então, quanto mais exposição ao sol, mais esse equilíbrio é alcançado. Então, quando o sol se põe e a luz vai embora, a melatonina, que é chamado de hormônio do sono, começa a ser produzida e é este hormônio que induz o cérebro a sentir sono. Então, as luzes artificiais que a gente vai se expondo no decorrer da noite vai inibindo a produção de melatonina. Os distúrbios do sono estão cada vez mais comuns, né? E a quantidade de horas dormidas por noite está em queda. O homem primitivo dormia cerca de 8 a 9 horas em média por dia. Hoje essa média caiu e está por volta lá das 6 horas. E é por isso que é importante a gente atentar e se policiar e valorizar o contato com a natureza, se expor à luz do sol e praticar uma boa higiene do sono para que a gente tenha uma excelente saúde mental. Este é o SaúdeCast, um projeto do Núcleo de Assistência à Saúde, produzido em parceria com a Assessoria de Comunicação Social. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.